Opa! Você tá bom? Nick aqui falando. Mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo especial. Porque tem a ver com o que eu tô fazendo aqui. Você é produtivo? Você sabe o que é ser produtivo? Nesse momento aqui tá pra chover. Não sei se vai conseguir pegar um pouco no áudio. É engraçado até quando a gente fica ouvindo essa parte do vento, né? Nas árvores. Eu lembro um pouco quando a gente está no mar, né? A brisa. É muito gostoso. E aí, por que tem a ver com produtividade? E por que veio esse tema um pouco na minha cabeça? Porque, tipo assim, gravar um vídeo pro YouTube, trazer esse tipo de conteúdo que eu tô trazendo, tentar trazer alguma coisa que Deus me permitiu de algum jeito conhecer e compartilhar com você, todos os dias, todas as semanas, eu fico fazendo uma meditação sobre aquilo que eu poderia apresentar e que realmente foi valoroso para mim, para que eu pudesse apresentar para você. E para mim isso é ser produtivo. O que é ser produtivo? Ser produtivo é quando você traz o seu melhor para o mundo, mas fazendo com amor. Ou seja, lembra que aqui em alguns vídeos eu já comentei sobre o trabalho, né? O que é o trabalho? Trabalho é quando você se movimenta, ou seja, todo mundo de algum jeito está se movimentando, mas se movimentando você promove uma ação e essa ação está em sentido a Deus. Na minha compreensão, como eu sempre falo aqui no meu modelo existencial, eu acredito Jesus como seja a base da compreensão do indivíduo aqui em Terra, né? Então, quando Jesus ele vai lá e nos fala sobre Deus, sobre o Pai, é sobre esse que eu estou falando, para onde que eu me movimento. Ou seja, o sentido das minhas ações aqui são basicamente relacionadas a esse que eu acredito como seja o Pai, né? Mesmo porque, por ser Pai, eu entendo um pouquinho desse fragmento que Jesus trouxe a respeito dessa relação nossa para com Deus, que é uma coisa inovadora diante ao ser humano, né? Nunca houve na história do ser humano uma relação do homem para com Deus tal como Jesus nos ensina, tá? Porque Jesus ele vem e fala que Deus é o Pai. Se ele é o pai e você tem a possibilidade de ser pai, ou ter um pai que tenha sido bom, ou conhecer pessoas ao seu entorno que de algum jeito tiveram uma família estruturada, ainda que a sua não tenha sido, e que ali você viu essa figura do pai, é o mínimo representativo daquilo que Deus é para com você, né? E ser produtivo para mim hoje é justamente estar inclinado, tendo movimentos em direção a ele. Gravar um vídeo hoje no YouTube, de algum jeito compartilhando aquelas ideias que ele me permite receber, é ser produtivo. Mas o que é ser produtivo para você? Porque essa confusão sobre a produtividade veio na minha cabeça lá mais ou menos por volta de 2017. Eu tinha começado a empreender, né? Começar a pensar mais nessa coisa de por que eu posso trazer meu para a vida de algum jeito que não seja uma coisa fechada, nessas coisas que são convencionais. Eu não sei, eu não posso falar aqui dos habitantes como um todo no mundo, né? Mas aqui no Brasil a gente sabe que, em geral, o pessoal fala assim, não, olha, cara, você tem que passar no concurso, você tem que ser, basicamente você tem que fazer parte do Estado, né? Em outros países não é assim que funciona. A ideia do empreendedorismo, ela funciona melhor. Mas aí surgiu essa ideia da produtividade junto com uma coisa chamada também no Brasil naquela época, por volta de 2017, 2018, uma onda que estava da alta performance, né? E performance entenda que forma, né? Você tem uma forma, tudo de algum jeito possui uma forma, existe um conteúdo, mas quando você fala é por total, então você tem uma forma completa, ou seja, por todos os aspectos. E ainda quando você fala alta performance, como era falado no passado, é como se você fizesse o máximo, você catalisasse o máximo possível dentro dessa possibilidade da sua forma ser perfeita. Ou seja, não existe um ente perfeito, né? Não existe um indivíduo perfeito. A perfeição em si é aquilo que foi formado, né, por completo, sem problema nenhum. E o ser humano, tal como a gente conhece, como eu me conheço pelo menos, né? Eu não sei se você assume isso, mas eu me reconheço como um ser humano perfeito. Eu tenho muita coisa a melhorar. Talvez, eu não sei, da sua percepção como um indivíduo, talvez você esteja naquele mundo que você acredita que você seja perfeito, ou você busca o perfeccionismo, né? Que é uma puta de uma mentira, né? Mas enfim, isso tudo da ideia da alta performance condiz muito com aquilo que a gente produz, que seria, se eu estou produzindo eu tenho que produzir melhor. Mas aí naquela época, e tal como hoje, eu fico assim, se eu estou produzindo isso, se eu sou produtivo para quem? Por isso que eu começo assim a pergunta desse vídeo, tipo, você é uma pessoa produtiva? Você acha que você faz as coisas na produção adequada?
E olha que nome tão materialista, né? Porque essa percepção, inclusive, sobre ser produtivo é muito convencional, por exemplo, no mundo empresarial. É muito convencional quando você está trabalhando numa empresa, a empresa ela quer que você seja totalmente produtivo. O seu chefe quer que você seja totalmente produtivo, mas será que isso é coerente? Será que isso faz parte do seu coração e comunicação para com o próprio Deus? O que é ser produtivo? Será que para você ser produtivo é você se movimentar ao máximo para que uma outra pessoa, de algum jeito, desfrute aquela sua energia, aquela sua força, aquilo que você possui, para ela, geralmente ainda atrelado a fins financeiros? Será que isso é coerente? Será que você tem agido? Será que você tem pensado se você tem que ser produtivo ou não? Eu conheci pessoas na minha existência que, tipo assim, elas eram extremamente produtivas, cara. Muito produtivas. Mas pouco inteligentes. Eu também já comentei aqui sobre a ideia da inteligência. A inteligência é a capacidade de você perceber o que é real, né? A realidade em si. Se você tem uma pessoa que, de algum jeito, ela não consegue perceber o seu entorno, observar o seu entorno, ela não é inteligente. Ela opera, ela tem suas ações diárias, mas não necessariamente ela usa inteligência, que é essa faculdade dada por Deus. E entenda que inteligência não tem nada a ver com erudição. Então vão ter pessoas que têm inúmeros livros, fazem diversos cursos, dão palestras, dão curso do caramba 4, mas não necessariamente elas são inteligentes, elas são apenas eruditas, ou seja, elas vão lá, racionalizam, que é um termo assim que de algum jeito eu gosto de falar, que é aquilo que o pessoal chama de memorizar, decorar, o antigo. Eu não gosto muito desse termo, mas eu chamo de racionalizar. Então, elas racionalizam aquilo, elas guardam aquilo, tem tudo na pontinha da língua. Mas se você for conversar alguma coisa que é humana com esse indivíduo, cara, não consegue responder. É uma pessoa fria, uma pessoa dura de coração, porque não usa inteligência. E quando eu observo que a maioria das vezes as pessoas que se dizem ser produtivas e realmente se fazem ser produtivas, elas são produtivas para quem? Para elas, não. Por quê? Porque elas não se reconheceram como indivíduos. E uma das principais preocupações que eu tenho nesse canal aqui é trazer para você essa percepção do indivíduo. O quão é importante você se conhecer, reconhecer como indivíduo. Porque quando você se conhece como indivíduo, de algum jeito você está refletindo sobre a sua existência e por que você está aqui. Se você começa a entender que você está aqui, você é um indivíduo, ou seja, você é um ser indivisível, independente dessa carne aqui, dessa materialidade que você possui, você de algum jeito também começa a refletir sobre as suas origens e para onde você vai. Isso é extremamente importante. Não adianta você continuar, por exemplo, eu falo isso pela minha experiência. Eu também já convivi aqui, analisando diversos vídeos durante anos de pessoas aqui no YouTube e também em outros lugares, através de cursos e assim vai. E eu acreditava que aquilo ali, de algum jeito, me preenchia. Mas eu não conseguia fazer uma reflexão sobre mim. Ou seja, a partir do momento que nós não nos reconhecemos como indivíduos, para que de fato nós servimos? Aí, quando a gente está perdido, facilmente vão falar assim, olha, cara, você tem que ser produtivo. Mas espera aí, você ainda nem se descobriu. Mas, cara, tudo é como se fosse uma bola de neve. Você está tão desorganizado porque esse mundo aparentemente está um caos, embora não esteja, tá? O mundo tal como Deus fez, ele não é o caos. O caos é toda a confusão humana que coloca ao seu entorno. Então, se você tem relações com seres humanos que são caóticos, possivelmente por sintonia, você também vai se tornar caótico se você não tomar cuidado. Então, nesse momento de caos, um caos mental vem de mens vem de espírito, o espírito vem do indivíduo, você como um indivíduo em si. Por estar desorganizado mentalmente, espírito, indivíduo, por você estar nesse processo, qualquer coisa que for inserida nessa bolinha de neve que está crescendo, ou seja, você ali, você vai lá e adota. Aí você vai botando, cara, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que fazer tudo, cara, você tem que ter uma alta performance, cara, eu tenho que ser mais produtivo ainda do que todos os outros. E aí vem o outro e fala assim, você tem que ganhar dinheiro, e eu tenho que ganhar dinheiro. Você vai fazendo tudo que vão falando, você vai botando aquilo ali como se fosse uma bola de neve, cara. Você está sendo triturado por dentro. Sabe o que vai acontecer? Você vai se fuder, cara. Você vai se fuder. Por quê? Porque você não está buscando a verdade. Por quê? Porque você não está se encontrando consigo mesmo. Você está encontrando com todos ao seu entorno que estão querendo te fuder. Desculpa o palavreado, mas é isso mesmo. E outra, eu não tenho problema aqui de falar palavrão, tá? Porque se você tem medinho de alguém falar palavrão, ele fala palavrão, ele me magoou. Cara, tu é um otário, velho. Desculpa, tu é um otário. Porque existem tantas coisas ao teu entorno que estão te fudendo. E você vai se preocupar justamente com isso. Enfim, esse é o dedo para aqueles que realmente têm problema com isso. E existem, eu sei que existem, então existem. Né? Então, ou uma coisa ou outra. Ou você acorda, ou sai daqui do canal, né? Mas é o seguinte, essa ideia de ser produtivo, tal como venderam para algumas pessoas, não estou falando que são para todas não, tá? Porque você vai lá pro seu Zezinho da roça,
Zezinho da Roça tá lá, tá colhendo a covinha dele, tá tirando a bananinha. Ele acorda na hora que ele tem que acordar. Tá legal? Se ele já tem espaço de terra dele, porque ao longo do tempo muitas pessoas não têm mais a possibilidade de ter uma terrinha, né? Alguns desses que continuaram tendo e continuam ainda a produzir, de algum jeito, eles não têm a cobrança que um homem moderno tem numa cidade grande. E aí esse homem moderno numa cidade grande, onde ele está imerso a um monte de mentira, ele acredita que aquelas mentiras são de verdade. E aí muitas vezes ele vai utilizar equipamentos como esse aqui, como uma telinha dessa aqui, para tentar divulgar aquela ideia como se fosse verdadeira. Aí o que ele vai fazer? Vai fazer um monte de coisa, inclusive cursinhos, palestras, etc e tal, para falar que você tem que ser produtivo. Mentira do caramba. Enfim, é tomar cuidado sobre o que é ser produtivo. Você é produtivo para quê? Para você? Você é produtivo para quem? Para Deus? Você é produtivo para quem? Para o seu chefe? Para quem que você? Para sua família? Para quem que você é produtivo? Se você é produtivo, você tem que perguntar, você tem que entender a essência. Não é que você não tenha que produzir. A questão é que você tem que saber por que você está produzindo, para quem, e se aquilo envolve você, ou se você está sendo apenas vendendo seu tempo. Lembra o seguinte, o pessoal fala muito, inclusive aquela coisa do Chaves, no time is money, baby, né, que vem muito na parada do Chaves, né, com o tio Sam. Né? Se time is money, se tempo é dinheiro, e se você tem essa frasezinha aqui na sua cabecinha, e você acredita nela, e você de vez em quando, cara, não, porra, tempo é dinheiro, você está se fudendo. Você sabe por quê? Porque, se tempo é dinheiro, o que vem antes desse tempo? A sua vida. Então, na realidade, não tem a ver necessariamente com o dinheiro. O teu tempo é a tua vida. Se você pega a tua vida e você está substituindo apenas por dinheiro, será que você tem agido de forma correta? E a maioria das pessoas, infelizmente, acredita que sim. Não vou falar que todas, mas uma grande parte hoje tem comprado essa ideia. Principalmente essa ideia através do que a gente conhece do homem moderno, onde ele não consegue fazer essas distinções sobre o que é real, sobre o que é real, sobre o que é ilusão, sobre o que é uma mentira. Mesmo porque muitas vezes esse cara está perdido, mas ele quer continuar sendo produtivo. Enfim, se você gostou desse vídeo, gostaria que você comentasse. Se você puder curtir, curta. Caminha comigo nesse canal. Até o próximo vídeo.